Fala rapaziada, passando rapidinho antes do vídeo começar para promover o canal do nosso novo parceiro aí, o Anubis FFL. O cara é gente finíssima, faz muito conteúdo de qualidade. Ele faz as EX do jogo usando times bem diferenciados, tentando ajudar o máximo de gente possível. Também faz live, galera, é um diferencial. Não se esquece de se inscrever no canal do cara não, valeu? Vou deixar o link aqui na descrição. Espero que vocês gostem do vídeo. Fala rapaziada, Pune aqui. O vídeo de hoje iremos falar sobre um novo grupo de personagens que vai ter o level base e de cristal aumentados, tá galera? Mais precisamente iremos falar sobre as novas passivas que serão adicionadas ao arsenal deles, tá? Veremos também as duas EX que estarão no banner do evento. Nós sabemos quais são graças ao Dissidia DB, galera, que faz um grande trabalho para a comunidade do Dissidia. Caso vocês tenham dúvidas sobre como utilizar esse site, tá? Deixa aí nos comentários que eu ajudo vocês a navegar por ele, dou algumas dicas também, beleza? Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, tá? Caso vocês não conheçam esse site. Bom, esse grupo de personagens que receberão o Awakening é composto por Edgar, Hansa, Laguna, Prish, Sarah e Vivi, beleza? Eu vou ler primeiramente as passivas deles para vocês, tá pessoal? Durante toda essa análise, notem que entre parênteses eu pus as porcentagens da passiva, sendo que o primeiro valor seria a porcentagem da skill em si, contando também com a passiva da arma equipada, entendeu? Então o valor após o sinal de mais, que vocês vão ver no parênteses também, é a porcentagem que a nova passiva do despertar está fornecendo. E depois do igual vai ter o valor total, beleza? Ao final de cada personagem eu vou falar também o que eu acho resumidamente. Bom, vamos começar falando sobre o Awakening do Edgar, pessoal, do Final Fantasy VI. Começando com a passiva Focus Attack. Aumenta a potência do dano em área do Edgar por 1,6 quando há apenas um inimigo. Extended Auto Crossbow. Aumenta o uso máximo da skill em 2. Aumenta a potência da skill em 10%, sendo que anteriormente a skill possuía 140% de dano modificador. Agora essa passiva vai para 150% de dano modificador. E também diminui o tempo de ação dela, o que faz o turno do Edgar vir mais rápido. Aumenta o dano da skill em 30% quando usada contra monstros do tipo máquina. Além disso, inflige o debuff SEP em todos os inimigos. O debuff SEP é aquele que reduz a Bravery do inimigo em 10% da Max Bravery do usuário, beleza pessoal? Nesse caso do Edgar, né? Esse debuff dura 4 turnos. A próxima passiva, o debuff Attack and Boost Up, aumenta a Max Bravery em 40% e ataque em 40%, enquanto um inimigo estiver debuffado. Extended Drill, aumenta a potência da skill Drill em 100%, tendo como total 230% de dano modificador, pessoal, e diminui o tempo de ação dela. Quando enfrentando monstros do tipo máquina, o dano de Bravery aumenta em 30%, aumenta o efeito do debuff de defesa, que a skill causa, em 10%, sendo uma redução total por esse debuff de 40%. E agora inflige um debuff de redução de Max Bravery de 30%. Bom, o que eu acho do Awakening do Edgar? Eu gostei do Awakening dele, principalmente porque agora ele inflige o debuff SEP em área, juntamente com Bravery Attack, né? Ele recebeu um bom buff de ataque Max Bravery. Infelizmente ele só é ativado caso o inimigo esteja debuffado. E sua skill Drill também recebeu um bom aumento. Então, junto com mais um debuff de Max Bravery. O Edgar ele é um personagem bom, pessoal, mas ele é mais situacional na minha opinião. Porque o máximo dele é atingido principalmente quando os inimigos têm um debuff e ou são do tipo máquina. Então, caso esses requisitos sejam cumpridos, ele é um ótimo DPS, viu galera? Vale muito a pena usar. Fora isso, outros personagens conseguem atuar como DPS melhor que ele, tá bom? Bom, chegou a hora de falar do Laguna, pessoal. O que ele vai ser capaz depois do Awakening? Veremos primeiro o Start Speed Up. Aumenta levemente a velocidade do Laguna por 3 turnos no início de toda a batalha. Grenade Extend. Aumenta a potência da skill em 10%, tendo como total 50% de dano modificador. Aumenta a potência do buff de aumento de ataque em 20%, tendo um total de 40% de aumento. Aumenta a potência do debuff de defesa em 10%, total 40%. Do debuff de velocidade também levemente e estende a duração deles por 2 turnos. Agora o Grenade também aumenta a Bravery do time em 30% da Max Bravery do Laguna. Debuff Attack and Boost Up. Aumenta a Max Bravery e o ataque em 40% cada quando o inimigo estiver debuffado. Shotgun Extend. Aumenta a potência da Shotgun e Shotgun mais em 20%,
tendo dano modificador total de 120%. Aumenta os buffs de Max Bravery em 20%, total 60% de buff, e aumento de ataques físicos em 10%, tendo um total de 30%. Aumenta também a potência do debuff de diminuição de ataque, pessoal, em 10%, tendo um total de 50%, e aumenta também o seu tempo de duração em 2 turnos. Bom, um resumo das passivas do Laguna. Agora o Laguna recebeu um buff de velocidade, né, que na minha opinião era muito necessário. Acho que todo mundo lembra nas co-ops do evento do Zek, se você estava jogando, né, o game na época. O que eu quero dizer é que ele mal jogava, é de tão lento que ele era, tá bom? As skills dele também receberam um boost bom, principalmente os debuffs. E agora a skill Grenade dá Bravery pro time, né, fazendo com que o Laguna seja um debuffer e bateria na mesma skill. Porém ele funciona com a mecânica parecida com o Edgar, que acabamos de falar. O dano dele é realmente maior quando os inimigos estão com debuffs, mas o Laguna ainda assim fica superior ao Edgar, tá, na minha opinião, já que a shotgun dele causa aquele dano em área de Bravery e depois um HP ataque. Então o Laguna com certeza vai ficar muito forte, com muitas funções em um personagem só. Consegue debuffar, dar Bravery pro time e causar bastante dano, principalmente se os inimigos apresentarem debuffs, né? Vale muito a pena despertar ele, tá, pessoal? Bom, vamos ver agora o Hansa, né, galera? Um personagem que tem muita gente que tá hypada pelo Awakening, né? Essa hype começou lá antes, quando ele lançou no Global, no início, mais ou menos no início de 2018. E a galera meio que se decepcionou um pouco porque já estava vendo o Awakening dele no Japão. Então agora chegou ele com o Awakening, pessoal. Vamos ver o que ele vai se tornar, né? Começando com o Start Speed Up. Aumenta a velocidade do Hansa levemente por 3 turnos, quando a batalha começa. O Shout Extend. Aumenta o uso máximo da habilidade em 1. Aumenta os efeitos da skill, que são buff de ataque em 10%, tendo um total de buff de ataque de 60%. Buff de Max Bravery em 10% também, tendo como total um buff de aumento de Max Bravery em 40%. Um buff de velocidade, o buff de velocidade também em 10%, tendo como total um buff de velocidade de 30%. E agora o Shout tem baixo tempo de ação, tá? Então, enquanto a passiva da habilidade Shout estiver ativa, o HP ataque do Hansa se torna HP ataque mais. Esse HP ataque mais, ao ser executado, faz com que o Hansa receba Bravery baseado em 70% do ataque dele, e depois realize o hit de HP. Buff Base Up. Aumenta a Bravery inicial do Hansa em 40% enquanto estiver buffado. Galvanize Extend. Aumenta o uso máximo da skill em 2. Aumenta a potência do buff de ataque up em 20%, tendo como total 50%, e da regeneração de Bravery em 20%, tendo como total um regen de 60% da Bravery inicial do personagem. Desculpa. Lembrando que esses buffs são em grupo, hein, pessoal. Agora um buff de aumento de Max Bravery também é dado ao time inteiro dessa vez. Esse aumento é de 60%. E transforma o Bravery Ataque do Hansa em Bravery Ataque Mais, enquanto o Galvanize estiver ativo. O Bravery Ataque Mais aumenta o Bravery do time inteiro em 40% do ataque do Hansa. Mano, o que falar desse Squire, né? Os buffs que o Hansa recebeu com certeza transformou ele em um grande suporte, que é capaz de causar bastante dano também. Além das skills dele receberem um aumento de potência e adicionarem buffs novos, elas também transformam os comandos básicos do Hansa em um ganho de Bravery mais HP ataque e em uma bateria de Bravery para o time. Além disso, ele ainda recebeu um buff de velocidade, que ele precisava muito, pois ele era bem lento, tá? Hansa com certeza é um personagem que vale muito a pena despertar, principalmente se você precisa ou quer um suporte mais ofensivo, pessoal. Ele com certeza vale a pena despertar, tá bom? Vejamos agora um personagem que eu nunca me simpatizei muito, pessoal, mas eu tenho que admitir, ela era forte demais quando ela saiu, e agora depois de despertar ela volta com tudo, ela vai ficar muito forte. Eu tô falando da Priest. As skills dela podem ser um pouco confusas, tá? Então prestem bem atenção. Primeira passiva dela, o Buff Boost, que aumenta a Max Bravery em 50% enquanto estiver buffada. E antes de entrar na próxima passiva, eu vou só explicar rapidamente como as skills da Priest funcionam, tá, pessoal? Quando ela utiliza o One Ilm Punch, essa skill é substituída pela habilidade Howling Fist Transfixion. E a segunda skill é a Spinning Attack, é substituída pela habilidade Backhand Blow Detonation. Essas duas skills aparecem quando utilizamos a One Ilm Punch, ok? Já a segunda skill dela, a Spinning Attack, após o uso, é substituída pela habilidade Backhand Blow Detonation,
e a skill One in Punch é substituída pela Howling Fist Fusion. A Howling Fist Fusion é diferente da Howling Fist Transfixion, pessoal, só para lembrar, tá? Cada uma dessas habilidades elas têm elementos diferentes. Agora vamos ver as passivas. One in Punch Extend, aumenta o uso máximo da skill em 1, aumenta também sua potência em 25%, tendo uma potência total de 175% de dano, tá? A Howling Fist Transfixion, que executa 2 hits do elemento neutro mais sagrado, ganha 60% de dano, tendo um total de 80% de aumento apenas no seu dano neutro. E no seu dano elemental recebe um aumento de 20%, tendo um total de 200%. Somando todos os elementos, a habilidade tem um dano modificador de 280%, pessoal. O Backhand Blow Detonation, que executa 2 hits de elemento neutro mais vento, ganha 60% de potência, tendo um total de 100% de aumento apenas no seu dano neutro. E no seu dano elemental recebe um aumento de 20%, tendo um total de 240%. Somando todos os elementos, a habilidade tem um dano modificador de 320%. Após utilizar a skill One in Punch, as skills Howling Fist Transfixion e Backhand Blow Detonation se transformarão na sua variação com mais no final. Nessa variação, a Priest realiza um HP ataque no final após o segundo hit, no caso o hit mágico. A próxima passiva, Buff Attack Up, aumenta o ataque da Priest em 50% enquanto estiver bufada. Spinning Attacks Extend, aumenta o uso máximo da skill em 1. Aumenta a potência do Spinning Attack em 40%, tendo um total de 160%. O Backhand Blow Detonation, como eu dito anteriormente, tem o dano neutro mais vento e ganha um total de 100% de dano, só no seu hit neutro, e 240% do dano total no seu hit elemental. Nessa passiva, os buffs que foram dados no Backhand Blow, através da segunda passiva, se repetem, tá, pessoal? Então eu só disse os seus totais, já que a gente já tinha explicado anteriormente. Agora, o Howling Fist Fusion, que é diferente da passiva anterior, tá? O Howling Fist Fusion, que executa 2 hits do elemento neutro mais sagrado e fogo, ganha 60% de potência, tendo um total de 80% de aumento também no seu hit neutro, tá? Já o seu dano elemental, ele recebe um aumento de 20%, tendo como total 240%. Somando todos os elementos, essa habilidade tem um dano modificador de 320%. Dessa vez, após utilizarmos o Spinning Attack, as skills Howling Fist Fusion e Backhand Blow Detonation se transformam na sua versão mais no final, que também realiza um HP ataque depois do segundo hit, no caso o hit mágico. Bom, como eu disse, a Priest pode ser confusa, tá, pessoal? Tentei explicar como as skills dela funcionam, caso vocês não tenham chego no game há pouco tempo, né? Caso vocês tenham chego há pouco tempo e eu não tenha usado ela, ou simplesmente nunca usaram e não conheciam como ela funcionava. Espero que essa rápida introdução tenha ajudado vocês a entender um pouco, tá bom? Se tiver alguma dúvida, escreve aí nos comentários que eu posso tentar te ajudar de alguma forma, beleza? Pensamentos gerais sobre a Priest. Cara, ela ficou absurdamente forte, recebeu o que ela precisava mesmo, que era um Bravery mais HP ataque. Junto com isso, um buff de Max Bravery e ataque. A Priest sempre foi uma personagem muito rápida, que roubava muito turno e tinha um rápido tempo de reação, quero dizer. Então, com esses buffs do seu despertar, ela vai ficar muito forte. Digo com toda certeza que ela vem para os top tier, tá? De dano do Dissidia Global, passando até personagens que têm armas EX no momento. Então, se você tem ela equipada, você tem uma arma poderosíssima em mãos, tá, pessoal? Então, tira o melhor proveito disso. Caso você não tenha, pode tentar sua sorte no banner, que quem sabe o RNG ajuda vocês, né? Eu espero que me ajude, porque eu também não tenho nada dela e eu quero ter agora, né? Bom, vamos ao próximo personagem, que é um querido aí por uma ação dos jogadores do Final Fantasy IX, o Vivi. Sua primeira passiva é o Buff Speed Up, que aumenta levemente a velocidade do Vivi quando buffado. O Fire Extend transforma a skill do Fire de um hit, como está agora, para 2 hits de Bravery Attack com 70% de potência aumentada. Essa skill fica com um total de 200% de dano modificador, tá bom? Buff Attack and Boost Up aumenta a Max Bravery e o ataque em 40% enquanto o Vivi estiver buffado. Focus Extend aumenta o uso máximo da habilidade Focus em 1, aumenta a potência do buff de ataque em 20%, sendo um aumento total do buff de ataque do Vivi de 120%. Após utilizar a skill, transforma o Bravery Attack básico do Vivi em um Bravery Attack com elemento fogo, tá?
com um modificador de dano de 160% por 4 turnos. É um modificador bem alto para um Bravery básico, tá? Só para constar. Também transforma a skill Fire em Fire+, por 4 turnos. A skill Fire+, realiza um HP ataque no final, caso o Bravery do Vivi fique acima de 80% de sua Max Bravery. Pensamentos gerais sobre o Vivi. Eu achei que foram passivos bem simples, tá? Ele ganhou com certeza mais poder de fogo, literalmente. Vai ser capaz de causar muito dano e alcançar uma Bravery bem alta com sua skill Fire. Porém, acho ainda bem preocupante a questão do requisito de HP ataque ser utilizado somente quando o Bravery ultrapassa 80% da Max Bravery dele. O que eu quero dizer é que o Vivi é bom, porém ele pode ser superado bem facilmente por outros personagens de dano mágico no momento. Principalmente porque o kit dele é voltado a um elemento só. Então, que ainda precisa de um pré-requisito, né, para se tornar Bravery mais HP ataque. Isso acaba deixando ele um pouco para trás em relação a outros, né? Mas caso o inimigo tenha fraqueza a fogo, Vivi vai ser literalmente absurdo. Ele vai atingir sua Max Bravery bem facilmente com Fire+, e vai realizar aquele HP ataque bem alto. Vamos à última personagem que será despertada nesse grupo. Ela deveria ter saído no grupo passado, mas foi atrasada para esse batch. Ela é a Sarah. Começando com o Debuff Speed Up 2. Aumenta levemente a velocidade da Sarah quando o inimigo estiver debuffado. O Wound Extend aumenta o uso máximo da skill Wound em 2. Aumenta sua potência em 40%, tendo um total de 200%. Aumenta a potência do debuff Poison, reduzindo a Bravery do inimigo baseado em 80% da Bravery inicial dele, no total, tá? Aumenta também a potência do debuff de diminuição de Max Bravery em 50%, também é o valor total. Estende a duração dos 2 debuffs em 2 turnos. Debuff Boost All. Aumenta a Max Bravery do time todo em 20% caso algum inimigo esteja debuffado. Moonlight Extend. Aumenta o uso máximo da skill em 1. Aumenta a Bravery recebida baseada no ataque da Sarah em 50% ao todo. Lembrando que esse primeiro ganho de Bravery é para o time inteiro, tá? Já o segundo aumento de Bravery é recebido apenas pela Sarah e é de 60% ao todo. Aumenta o buff de ataque que a Sarah dá em uns 60% ao todo, e agora o buff é para o time inteiro, tá, pessoal? Todos os buffs se estendem por 2 turnos. Sarah melhora tanto na sua parte de buffs para ela e agora para o seu time, quanto para seus debuffs no inimigo, e recebeu também um aumento na sua bateria de Bravery para o time. Ela continua boa na minha opinião, mas ela só vai realmente brilhar depois do rework dela, então por enquanto eu diria que ela não é tão importante para se despertar. Talvez vocês prefiram economizar os Raihards brancos. No meu caso eu vou fazer isso, tá, pessoal? Falaremos também rapidamente sobre as armas EX que virão nesse banner, pessoal. São elas a Exploda do Zidane e a Aimur da Estola. Começando pela EX do Zidane, a Exploda. São 2 hits corpo a corpo de Bravery mais HP ataque que dão ao Zidane um buff de Max Bravery de 100% por 6 turnos. Essa skill tem um modificador de dano de 480%. Ele é bem alto, tá? Com o Limit Break, ela aumenta a potência do dano de Bravery em 10%, ou seja, o modificador total fica 490%. Agora o mais importante, pessoal, seu segundo Limit Break é o mais importante. Ele causa um Chase ao final do hit de HP, ou seja, já podemos incluir o Zidane no time dos personagens que causam Chain Attack. Seu último Limit Break aumenta o tempo de recast da skill. Vejamos agora a EX da Estola. Eu já falei dessa EX em outro vídeo, mas eu não me importo de falar dela de novo porque ela é braba demais, tá? A Aimur. Ela recupera o HP de todos os personagens do grupo em 100%, baseado no Max HP, e revive todos os personagens que estão mortos com 100% de HP também. Recupera 100% de Bravery pro time, baseado na Max Bravery da Estola. Dá ao time todo um buff de Max Bravery de 40% por 8 turnos. Dá a Estola um buff de regeneração de Bravery de 80%. Após utilizar a skill, ela recupera um uso das skills Stone e Medica 2. E por último, troca o HP Ataque para o HP Ataque mais por 8 turnos. O HP Ataque mais recupera Bravery para o time inteiro, baseado no dano de HP causado. O primeiro Limit Break aumenta a potência do buff de Max Bravery em 20%, sendo um total de 60%. Também aumenta a potência do buff de Bravery Regen em 20%, com um total de 100% de recuperação baseado no Bravery inicial. E o segundo Limit Break aumenta o tempo de reconjuração da skill, ou seja, ela carrega mais rápido após o primeiro uso. O terceiro Limit Break aumenta o ataque em 50% e a velocidade medianamente.
Bom, o que falar dessas duas EX, né? São duas armas absurdas para os seus personagens, principalmente a da Stola, que fez ela renascer das cinzas e ser uma ótima suporte de novo. Com certeza eu indico essas duas EX para os dois. Caso vocês queiram salvar para outros personagens futuros, né? Com certeza passa e espera um banner melhor para vocês, no caso, né? Bom, isso foi tudo sobre o BAT4 de Despertar e sobre as armas EX. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Deixa o like se você gostou, se inscreve no canal se você não for inscrito. Caso tenha ficado alguma dúvida, pessoal, sobre algum personagem específico ou passiva, use os comentários lá embaixo que eu respondo o mais rápido possível. Use os comentários para sugestão também, pessoal. Quando vocês comentam e deixam like, só para lembrar, isso ajuda demais o vídeo a se propagar no YouTube e o canal a alcançar mais pessoas. No mais é isso. Muito obrigado por assistir, tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!